Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro. A gente vai trabalhar uma série de vídeos relacionados à eletrônica digital, ou algumas pessoas chamam também de circuitos lógicos. Então, eu vou relacionar, por exemplo, o nome circuito lógico. Por que é chamado dessa forma? Tem a ver com a lógica da filosofia, inclusive lá que Aristóteles trabalhava com analítica, né? E depois foi se transformar em lógica. Existe uma questão física também relacionada a isso, formação de bandas. Existe uma questão de eletrônica diretamente, né? Níveis de energia 1 e 0, como que o transistor se transformou numa porta lógica. E existe as aplicações, né? Você colocar um clock para poder você alterar o estado. Então, também tem uma questão de engenharia para a gente trabalhar com máquinas de estados. Então, existem várias disciplinas relacionadas com essa parte de circuitos lógicos. Como eu vi que as coisas são um pouco mais superficiais dentro dos canais aí do YouTube, né? Os artigos já estão num nível muito mais avançado, os livros, poucos livros, eu conheço lá o livro do Malvino, que ensina um pouco mais. Hoje em dia, o pessoal está exigindo muito em relação à tecnologia, inclusive na parte de computação. Então, os circuitos lógicos, o conceito dos circuitos lógicos, ele pode ser empregado para diversas coisas. Você pode trabalhar com circuitos lógicos ou sistemas, né, em relação a um sistema jurídico, por exemplo. Você pode trabalhar em relação a uma escolha de um determinado tratamento médico, inteligência artificial. Então, tem muitas aplicações para os circuitos lógicos. Hoje em dia, todo mundo fala, né, o mundo é digital. Eu vou mostrar para vocês, fazer com que vocês entendam o que é esse tal de digital. Então vamos lá que tem bastante coisa para poder passar. Nesse primeiro vídeo, eu vou passar os conceitos fundamentais de física em relação à formação de bandas e a essa questão de níveis 1 e 0, né? Nível alto e nível baixo de energia. Então vamos lá. Para entender a formação das bandas de energia, a gente precisa primeiro entender que a energia, os níveis possíveis de energia, eles não são contínuos, eles são discretos. Senão a gente não conseguiria fazer uma distinção entre o que seria um nível baixo e um nível alto de energia, né? Estariam misturados, ou você não conseguiria fazer uma diferenciação exata, né, do que conduz ou não conduz. Então, quando a gente for trabalhar com a questão lógica, é o conduz ou não conduz, a chave aberta ou a chave fechada. Então, a gente precisaria pelo menos de dois níveis de energia, ou dois estados de energia bem diferentes, né? Um que conduza e outro que não conduza. Então, para a gente poder trabalhar com 1 e 0, verdadeiro ou falso, tal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como fisicamente acontece essa discretização das energias, mas no caso ali a gente não vai trabalhar só com níveis de energia, a gente vai trabalhar com bandas. Então, mas para poder entender as bandas, a gente vai ter que entender primeiro como se formam primeiro os níveis, né? Cada nível de energia, cada estado. Então, a gente, para isso, vai resolver essa equaçãozinha aqui, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, vamos entender mais ou menos isso. E para entender essa parte, matematicamente, a gente vai ter que resolver o problema de autovalores e autovetores. Então, definindo uma matriz, então veja que eu não vou trabalhar com tensores por enquanto, só a matriz, né? Eu estou definindo uma matriz quadrada, sendo A, uma matriz quadrada qualquer, com n linhas e n colunas. Como que é essa matriz? A matriz ela possui n ao quadrado elementos, e cada elemento ele é identificado com dois índices, né? O índice da linha e o índice da coluna. Então,
linha 1, coluna 1 é o elemento A11. Linha 2, coluna 1 é o elemento A21. E assim vai até a enésima linha. E da mesma forma, linha 1, coluna 2, elemento A12. E até a enésima coluna, elemento A1N. E na diagonal, né, a gente vai encontrar linhas e colunas iguais, até o último elemento da matriz. Ok? Uma outra definição que eu vou fazer vai ser de um vetor coluna, com o mesmo número de elementos das linhas, né, o mesmo número de linhas que a matriz quadrada que eu tenho lá. Né? O vetor coluna, eu vou definir ali por V1, V2, até o elemento de índice n, Vn. E, por fim, um valor escalar. Aí, para que eu vou definir essas três variáveis? Né? Para lançar a mão dessa equação. Uma matriz quadrada vezes um vetor coluna é igual a um escalar vezes o mesmo vetor coluna. Nessa equação, você não, para cada matriz A que você coloca, você não vai ter qualquer valor de lambda, você não vai ter qualquer valor do escalar. Você só vai ter algumas soluções possíveis, né, para você resolver esse sistema. Não é qualquer valor de lambda que vai ser possível aí. Então, como que a gente pode resolver o sistema? A gente já definiu lá em cima como são os elementos das matrizes, né? E do vetor coluna. Então, vou só substituir ali nessa equação, nessa definição, novamente o que eu coloquei ali, né? Os elementos, mas só que trabalhando com os elementos já. Então, temos aí, através da primeira equação, só substituindo as definições, temos aí apresentando todos os elementos da matriz do vetor. A partir daí, nós temos a mesma equação que estava no slide anterior, né? E eu quero verificar o que eu posso fazer com essa equação. Bom, então eu vou lançar a mão de que tem uma propriedade matricial de que o vetor, ou a matriz, vezes multiplicado pela matriz identidade, né, ele vai dar ele mesmo. Né? Então eu tenho essa propriedade aí que me ajuda em alguma coisa nessa resolução. Né? Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com propriedades de matrizes, mais propriedades de matrizes do que de escalares normalmente, né? ou de vetores. Então eu defino o I como a matriz de identidade também n por n. Então eu consigo fazer essa substituição. Então essa daqui é a matriz de identidade, essa daqui do meio. É a mesma coisa que eu tinha lá em cima, anteriormente. Okay? O vetor é igual a ele mesmo, vezes a matriz de identidade. Com isso, eu posso multiplicar por lambda pelos dois lados. Né? Agora, lambda vezes a matriz de identidade, a matriz de identidade tem só os elementos iguais a 1 na diagonal, eu estou multiplicando todos os elementos da diagonal pelo lambda. Então, eu tenho que ver que aqui os dois são iguais. Agora eu posso juntar as duas equações. Né? Então, eu tenho ali uma matriz vezes o vetor coluna é igual a uma outra matriz quadrada, mas com as mesmas dimensões, vezes um vetor coluna. Já ajudou um pouquinho. Então agora, o que eu faço? Eu subtraio todo esse termo aqui desse outro termo, né? Para que eu possa obter aqui identidade menos identidade vai dar 0. 0 vezes o vetor coluna vai dar um vetor coluna igual a 0. Então, uma matriz nula multiplicando um vetor coluna vai dar um vetor coluna igual a 0. Né?
Só que desse lado, eu tenho que os elementos da diagonal são subtraídos de lambda, né? Então, eu tenho aqui a definição que eu consigo fazer a mesma multiplicação da matriz vai dar sempre um número nulo, vai sempre anular aqui, vai dar um vetor nulo. Então, essa matriz multiplicada pelo vetor coluna vai dar um valor nulo. Isso daqui só tem... como é que eu resolveria? Eu não conheço os vetores, os elementos do vetor V. Então, eu tenho que lançar mão de outra propriedade matricial. Qual que é? O determinante dessa subtração, essa matriz aqui, é igual à matriz A, lembra do elemento A11, A21 e tal. Essa matriz aqui é a matriz A menos lambda vezes I. É essa matrizona aqui. Então, o determinante dela é igual a zero. Então, por enquanto, eu esqueço esse vetor coluna aqui, né? Para uma matriz multiplicada por alguma coisa, por alguma outra matriz ou qualquer coisa, se der nulo, então eu tenho essa propriedade aqui, que o determinante dessa matriz é igual a zero. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão dos determinantes, mas eu vou dar um exemplozinho de um determinante de uma matriz 2x2 ou de um sistema 2x2 ali, para que a gente possa compreender como é que funciona. Porque nessa equação do determinante, a gente vai encontrar um polinômio de grau n, normalmente. E as raízes desse polinômio é que são os autovalores, que são esses lambdas, né? Então a gente vai ter um número, no máximo um número n de raízes diferentes, mas a gente pode encontrar algumas raízes iguais também nesse meio. Então vamos fazer um exemplo 2x2. No caso simples de quando a dimensão da matriz n é igual a 2, nós temos aí que o determinante da matriz A menos a identidade vezes o lambda é igual a zero, né? A gente tem aquela matrizinha lá. Então, nesse caso, a gente vai ter que resolver simplesmente esse determinante, né? Os elementos da diagonal principal menos os elementos restantes. Vamos lá. Então, são os elementos da diagonal principal, A1 está aqui vezes o A22 menos o lambda, menos o A21 vezes o A12, é igual a zero. Quando a gente abre essa equação, a gente encontra o polinômio. Então, esse valor aqui é o lambda ao quadrado, aí lambda ao quadrado vezes 1, né? Menos o lambda vezes o A11 mais o A22, que são os elementos da diagonal principal. Seria menos 1 vezes esse daqui, que seria o B, e o C é todo esse termo aqui, né? Então, a gente já conhece a fórmula de Bhaskara. Aplicando ali para poder encontrar o lambda, a gente vai encontrar um valor quando a gente soma e outro valor quando a gente subtrai a raiz de delta aqui, né? Então a gente vai encontrar dois valores de lambda, e esses valores aqui, dependendo dos elementos, eles podem ser iguais ou diferentes ou sequer existirem, né? Então, para quando eles são diferentes, a gente vai obter dois autovalores diferentes, né? Então, lambda a gente vai considerar como autovalor. Então, a gente já encontrou. A gente volta lá naquela equação anterior, então, vamos lá, e substitui nessa matriz, né, nessa equação aqui, os valores que a gente encontrou, um de cada vez. O valor de lambda, lambda quando a gente somou a raiz de delta, e depois o lambda quando a gente subtrai a raiz de delta.
Sabendo agora como que a gente acha os autovalores da equação, a gente pode agora começar a entender como que funciona a equação de Schrödinger, né, com os autoestados de energia. A equação de Schrödinger não deixa de ser uma equação de conservação de energia. A gente tem a energia total igual à energia potencial mais a energia cinética. A gente tem lá uma definição no Halliday de que a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Uma definição bem básica lá no Halliday. E que a quantidade de movimento, ou momento linear, é definida como a massa vezes a velocidade. Portanto, substituindo massa vezes velocidade, aqui a gente tem, para poder conseguir chegar ao momento, a gente tem que a energia cinética é igual ao momento linear, ou quantidade de movimento ao quadrado, sobre 2 vezes a massa. Só que o momento, ele na mecânica quântica, pode ser convertido como um operador. Por quê? Ele vai ser aplicado à matriz coluna, lembra? Ele vai ser o hamiltoniano, que seria a matriz A. Então eu consigo converter, ao invés de você ter uma matriz para poder multiplicar esse vetor coluna, eu consigo converter em um operador, né, com a mesma função. Que operador é esse? O operador momento linear é IH cortado. H cortado seria a constante de Planck sobre 2π, né, vezes o nabla, que é o gradiente. Né? Esse gradiente é a derivada em várias dimensões. Né? Derivada sem estar aplicada a nada, né, por enquanto. Em relação a x, na direção de x, mais a derivada em relação a y na direção de y, mais a derivada em relação a z na direção de z. Então, o operador do momento da energia cinética seria o menos h cortado sobre 2m, e vezes o nabla ao quadrado, vezes o gradiente ao quadrado. Então, a partir dessa modificação para que a gente possa aplicar essa equação em um vetor coluna, né, a gente tem que aqui a gente retransportando aquela equação, a gente tem uma equação ainda sem nenhuma aplicação, né, da energia total, que é a energia cinética, mais a energia potencial. A gente está aplicando aqui com sem ainda a função, os autovetores. Né? Para que a gente consiga converter em autovetores, a gente insere, né, multiplica esse primeiro lado e o outro lado também por uma função de onda, né, uma autofunção aqui. Essa autofunção aí no caso está independente do tempo, então só depende do espaço. Isso é o que eu falei que você destrincha em 3 outras autofunções de acordo com as coordenadas. Geralmente é usada para, por exemplo, trabalhar com os átomos, né? São usadas coordenadas esféricas. Então você vai ter um psi de r, um psi de θ, um psi de φ. Esse psi grande aí vai ser um psi de r, psi de θ, psi de φ. Mas no caso aqui a gente não vai trabalhar com esse psi. Né? O que eu vou querer trabalhar é só com essas energias aqui. E um caso mais simples, só para a gente poder ver que há uma discretização em relação a essas energias. Essas energias esse E aqui é o que eu coloquei ali na descrição de autovalores e autovetores como o lambda. Né? Esse é simplesmente o lambda, só troquei a notação para E. Né? Aqui, esse daqui tem a função, essa parte aqui tem a função
daquela matriz A, né? Só que eu posso também substituir isso daqui por um operador, no caso aqui, né? Uma matriz. E por fim a gente volta a ter a equação de autovalores e autovetores, onde o H agora está substituindo aquela matriz A. Ok? Então, encontrados os autovalores, agora é só aplicar cada um dos autovalores na matriz A e cada autovalor vai determinar um autovetor diferente. Mas no caso, para a equação, para o que eu quero dizer, é que a gente já obteve aí dois autovalores diferentes, que seriam, quando aplicado na equação de Schrödinger, seriam dois níveis diferentes de energia, né? Cada nível, quando a gente for resolver melhor a equação de Schrödinger ou estudar mais mecânica quântica, a gente vai ver que cada nível de energia a gente consegue povoar com vários outros subestados ou subníveis de energia, mas que são pequenos deslocamentos em relação a esses níveis de energia ou às vezes simplesmente maneiras diferentes de você, distribuições diferentes de você rearranjar dentro desse nível, né? Pequenas perturbações dentro desses níveis de energia. Então, o que importa mais nesse caso? Importa que nós encontramos aí dois estados, né? Dois níveis de energia diferentes. Então, esses dois autovalores que são os principais, vamos falar. E subníveis, ou quando a gente trabalha mais a equação de Schrödinger, destrinchando em uma multiplicação de três funções de onda diferentes, uma para cada uma das coordenadas, né, para encontrar cada uma das variáveis, a gente vai conseguir encontrar pequenos distúrbios nessa parte. E aí esses pequenos distúrbios vão explicar um pouquinho melhor como que vão se formando as bandas, né? Como que vão se rearranjando, né? Na questão da sobreposição dos estados. Agora, o último tópico para entender a formação de bandas é a sobreposição dos estados. A gente tem lá para um átomo, a gente viu, por exemplo, que caso a gente esteja trabalhando ali com dois autovalores, a gente vai encontrar dois valores de energia discretos, né? Valores principais de energia ali discretos. Então vamos dar um exemplo aí, por exemplo, do átomo de lítio. O átomo de lítio, se ele estiver solto, se ele estiver num gás, ele vai ter uma distribuição de probabilidades de você encontrar os elétrons. Então cada elétron do átomo vai possuir uma energia característica. Na verdade, não é uma energia. Você tem uma probabilidade de encontrar esse elétron com determinada energia. Por exemplo, os elétrons da primeira camada você vai encontrar ali nessa gaussiana, nessa faixa de energia ali que está em vermelho, aparecendo nesse gráfico. E o elétron da segunda camada você pode encontrar na faixa de energia que está em azul. O que vai acontecer? A distância ali, você tem uma distância máxima, né, com a maior probabilidade, uma distância característica, que é o que a gente vê aqui no modelo de Bohr, né, o modelo de orbital, né, como se fossem planetas circulando em torno do núcleo. O modelo de Bohr ele determinaria que a órbita estaria mais ou menos nesse máximo aqui, né? E que a órbita desse elétron aqui estaria mais ou menos nesse segundo máximo aqui. Então, transportando ali para a gente poder saber o gráfico, né? É bem isso aqui, a gente estaria um máximo mais ou menos próximo desse pico e o outro máximo mais ou menos próximo desse pico. Ok? Isso daqui é para um átomo, imagina um gás de lítio, né? Isso é para um átomo só. Agora, o problema é, quando a gente vai fazer alguma bateria de lítio, alguma coisa de lítio, o lítio está dentro de uma rede. O lítio é um metal. Então,
ele está distribuído dentro de uma rede, normalmente na temperatura ambiente, em estado sólido. Então, quando a gente vai transformando um gás ou um líquido e vai aproximando esses átomos, inicialmente os elétrons de um átomo pertencem a esse átomo, os elétrons de outro átomo pertencem ao outro átomo. Mas quando a gente aproxima, a gente vai ver que os gráficos se entrelaçam. Vê aqui no meio que começa a haver uma probabilidade do elétron que é de um átomo estar junto com o outro átomo, está pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo, né? Tanto o elétron de um átomo pertencendo do elétron do átomo da esquerda pertencendo ao átomo da direita, quanto o elétron do átomo da direita pertencendo ao átomo da esquerda. Então, começa a ocorrer essa probabilidade, um elétron não pertencer exatamente a um átomo ao mesmo tempo. E quando a gente aproxima e as órbitas se tocam, né? Quer dizer que o elétron de um átomo, o elétron da segunda camada do lítio, vai começar a pertencer ao outro átomo, né? Então os elétrons começam a se distribuir aleatoriamente, mas espera aí. Se você tem dois elétrons ali uma distância característica em que dois elétrons possuem a mesma energia, como é que pode fazer isso sendo que tem o princípio da exclusão de Pauli, né? Então, lembra que eu falei a respeito de que surgem, quando a gente destrincha a equação de Schrödinger, surgem alguns distúrbios, algumas pequenas modificações nos níveis de energia? Então, vamos demonstrar isso. Então, quando a gente vai se aproximar, essas pequenas perturbações causam pequenos deslocamentos nos níveis de energia. São tão pequenos que a gente pode começar a dizer que é praticamente a mesma coisa, que é praticamente o mesmo nível de energia. São muito pequenos. Aqui eu estou exagerando as questões do nível de energia, mas o deslocamento é muito sutil. Só que aí eu junto 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, ao invés de formar um nível só, uma energia bem determinada, isso vai começar a formar uma faixa de energias, faixas de energias, né? Faixas em distribuição na energia E2 e faixas na distribuição na energia E1. Que seriam essas faixas? Eu vou populando essas faixas de energia. Então, por exemplo, o estado fundamental, por serem férmions, eu vou só poder colocar em um estado quântico cada elétron. Então, aqui no estado fundamental vão aparecer 2 elétrons aqui na primeira camada, né? Que é o estado fundamental S. Para cada átomo vão aparecer 2 elétrons, né? E cada átomo que eu for colocando vai fazer um pequeno deslocamento nessas faixas. Na segunda camada, né? Eu vou ter o estado fundamental do terceiro elétron. Só que aí quando eu junto esses estados fundamentais, eles vão se deslocando. Então, por exemplo, se eu junto 3 átomos aqui, eles vão aparecer 3 faixas muito pequenas que praticamente estão na mesma energia, né? O que acontece nessas faixas aqui? Essa banda, né, não completou o número de elétrons, né? Está faltando elétrons aqui para completar essa faixa de energia. Então você tem como se esses elétrons estivessem livres, né? Esses elétrons estão livres aí, pertencendo a um átomo, a outro átomo. Então eu aproximei tanto que esses elétrons não pertencem exatamente a um determinado átomo, eles pertencem à rede. Então eles estão livres, eles podem se deslocar para lá. Então é por isso que eles são metais, né? Que os metais eles são condutores. Então, os isolantes, a característica dos isolantes, eu vou completar a faixa, né? E eu não tenho energia suficiente, esse gap é muito grande para eu colocar elétrons no estado excitado, no estado superior, né? Para eu poder conseguir conduzir. Então, quando esse gap é muito grande, esse gap de energia é muito grande, eu vou colocar um campo elétrico e isso não vai conseguir
promover elétrons para a banda de energia superior, né, para essa faixa de energia superior. Então eu tenho um isolante. Eu tenho todos os elétrons contidos só nessas faixas aqui, nessa faixa aqui. Então todos estão aqui, eles não conseguem superar o gap. Só que tem um detalhe, nos semicondutores o gap não é tão grande assim. Então quando eu coloco um campo elétrico, eu consigo promover alguns elétrons, né, fazer com que esses elétrons vão para um estado excitado, e como esse estado excitado não está com todos os níveis preenchidos, aí eu começo a conduzir, a ter a possibilidade de conduzir. Então, nos semicondutores esse gap não é tão grande, eu consigo promover alguns elétrons e esses elétrons começam a conduzir. O que acontece no semicondutor? Quando até um determinado nível de energia eu não consigo conduzir, ele atua como se fosse um isolante. E a partir de um certo nível de energia, eu consigo promover alguns elétrons. A partir de um certo nível de campo elétrico, de tensão que eu aplico, eu consigo promover alguns elétrons e esses elétrons conseguem promover uma condução. Então, até uma determinada tensão, ele não conduz. A partir de uma determinada tensão, ele conduz. Então, até essa tensão é nível baixo e a partir dessa tensão é nível alto de energia. Portanto, eu consegui criar dois estados, um estado que não conduz e um estado que conduz, né? Chave fechada, chave aberta, ok? Então, amigos, agradeço a presença no canal. Espero que tenham gostado. Então, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de comentar, de compartilhar o vídeo para poder me ajudar aqui, para que eu possa fazer vários outros vídeos adiante para fazer a divulgação desses trabalhos, que eu acredito que seja bem importante para tanto questão dos estudos, questão de uma cultura mais geral, conceitual em relação a todos esses conceitos que foram expostos aqui no canal. Muito obrigado.